Bom dia, turma. E hoje nós vamos começar os conceitos de revisão. Nós encerramos todos os assuntos informativos do segundo bimestre e agora nós vamos iniciar uma série de revisões de todos os assuntos que foram abordados para tirar qualquer dúvida que tenha ficado e também para conseguir detalhar mais. Então aproveitem agora que não vai ter inserção de muitos conteúdos novos para aproveitar e ganhar ponto, para ter um desempenho com rendimento um pouco maior. E como nós fazemos sempre, vamos iniciar pelo gabarito do Vale Presença da aula anterior. E aí, a pergunta que tinha sido feita, com base nessa ilustração central sobre os brotos de batata inglesa, foi: a presença de brotos caracteriza o surgimento de um novo indivíduo sem o envolvimento da troca de gametas. Então, isso caracteriza o quê? Uma reprodução assexuada. Caracterizando uma reprodução assexuada. Com base nisso, responda: qual parte do vegetal é a batata inglesa? E aí a gente precisava relembrar do conteúdo lá da primeira aula que abordamos caule, folha e raízes, enfim. E aí vocês deveriam lembrar que a batata inglesa ela é um tubérculo. E o que seria um tubérculo? Um caule, só que é um caule que fica embaixo da terra. E aí, como é que vocês poderiam desvendar isso facilmente? Não se esqueçam que raiz não dá broto, raiz dá origem a caule. Se tem broto, é porque é caule. Porque quando a gente. Ah, mas e o galho? O galho também faz parte do quê? Do caule. Então a resposta da letra A seria caule, tubérculo. Mas se dissesse só caule, estava certo também. B. Faça uma pesquisa breve e diga que classificação tem a batata inglesa. E aí vocês confundiram um pouco, deram nome de espécie. Vocês precisam sempre responder com base no conteúdo que nós vemos. Podem fazer busca na internet, podem consultar uns aos outros, mas não me respondam coisas muito adversas, porque senão com certeza, muito provavelmente, na verdade, não vai estar certo. Vamos lá. Então, qual foi a classificação que nós demos na última aula? Nós falamos dos segmentos do reino vegetal. Falamos de briófita, de pteridófita, de angiosperma e de gimnosperma. E aí, qual é a característica de cada um desses grupos, que já entra, né, na resposta da C também? Nós vimos que as briófitas são musgos. Vocês já viram a batata. Se o caule dela é assim, com certeza não é musgo. Pteridófita samambaia, então também não. Então a dúvida ficaria se é gimnosperma ou angiosperma. E aí, a característica principal das angiospermas é a presença de flor, de fruto. Beleza, a gente pode nunca ter se deparado, não sei como é que é um pé de batata, mas todo mundo está tendo acesso à internet até mesmo para entrar em contato com esse conteúdo. Era só jogar, né, batata inglesa, e vocês veriam, como a ilustração aqui no canto esquerdo. Ela produz flor e produz um frutozinho. A gente não consome nada disso, a gente só consome o tubérculo porque ali é a fonte de nutriente. Mas já fica de esclarecimento. Como já tem a disposição de flor e fruto, isso é característico de quem? Das angiospermas. E flor e fruto acaba sendo a resposta da letra C, o que caracteriza esse grande grupo ao qual pertence a batata inglesa. Beleza, pessoal? Bem, encerrado o gabarito do Vale Presença, a gente vai entrar propriamente na revisão de hoje. Para facilitar, eu ainda não vou misturar todos os assuntos numa aula só. Eu vou fazendo essa revisão segmentada porque a gente está com um pouquinho de tempo ainda até o fim do bimestre de fato. E hoje o assunto vai ser movimento, que foi o nosso primeiro assunto do segundo bimestre. E aí eu não tenho como detalhar e repetir a aula inteira. Eu vou só trazer os tópicos para que vocês relembrem e se tiverem dificuldades, revisem esse conteúdo na aula referente a essa matéria e aí para melhorar o desempenho de vocês. Se tiverem dúvidas, apontem as dúvidas, tragam que a gente está aqui para ajudar vocês. Então vamos lá. Quando o assunto é movimento, a gente precisa relembrar esses conceitos. Primeiro conceito, tempo de percurso. Normalmente isso vai ser dado nesse primeiro momento. Ou se não, ele pode pedir para calcular dando outras informações. Mas o que eu preciso entender com tempo de percurso? Tempo de percurso ou tempo de trajeto vai ser o tempo que aquele corpo e aquele objeto se deslocou de um ponto, que é o ponto inicial, até o seu ponto final. Ponto. Esse é o que vocês precisam lembrar para entender o tempo de percurso. Deslocamento, trajetória, distância, tudo isso vai fazer menção ao movimento em si, ao trajeto percorrido.
a diferença de distância entre o ponto de partida, de onde aquele corpo saiu, até quando ele chegou ao seu destino final. Então a diferença, esse delta, e nunca esqueçam, delta dá a ideia de final menos inicial. Esse deslocamento ou essa trajetória vai ser isso, esse percurso. O corpo saiu lá da distância 0 e chegou na distância 100 km. O deslocamento foi o quê? De 100 km. Converte isso. Pode estar em quilômetro, em metro ou em outra unidade também que meça a trajetória, mas tudo isso vai fazer referência a deslocamento. E aí já começam a entrar os conceitos que são por fórmula, como velocidade. Velocidade vai ser o quê? A diferença, ou melhor, a divisão entre o deslocamento pelo tempo. Ou seja, vai ser a medida que vai correlacionar em quanto tempo aquele corpo percorreu aquela distância. Isso é, com que velocidade aquele corpo fez aquela trajetória. Temos ainda as medidas de conversão, porque como a gente viu mais detalhadamente, essa velocidade ela vai estar o quê? Pode estar em metros por segundo, mas posso pedir também que em quilômetros por hora. E aí vocês precisam relembrar como é que faz a transformação de uma unidade para outra unidade. Está em metros por segundo, quero transformar em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Não, quero de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E aí a explicação detalhada do porquê esses números temos lá na aula específica de movimento. E ainda como conceito final temos a definição de aceleração, que aí não vai mais correlacionar a distância pelo tempo, mas sim a velocidade naquela faixa de tempo. E aí, correlacionando essas duas grandezas, a gente vai ter a medida da aceleração. E agora tenham cuidado também, porque a aceleração normalmente vai ser dada em quê? Em metros por segundo ao quadrado. Então, tenham sempre muita atenção nas unidades. Vocês precisam começar a prestar mais atenção para não ter nenhuma conversão errada. Beleza. E aí eu vou trazer um vídeo que vai ilustrar um pouco a importância do conhecimento desses conceitos no nosso dia a dia. Através desse vídeo eu vou pedir algumas reflexões para vocês, beleza? O vídeo que vai ser mostrado a seguir, ele foi retirado do YouTube, ele é intitulado como Direção e Álcool, uma combinação perigosa, e ele fala sobre a influência de aditivos e de agentes alcoólicos no corpo do motorista e as possíveis consequências que aquilo tem durante um trajeto, durante um percurso que ele possa estar realizando sob efeito dessas substâncias. Agora em dicas e serviços, veja como o álcool interfere em nossa capacidade de conduzir um veículo. Agora em dicas e serviços você vai ver uma matéria feita pelo Observatório Nacional de Segurança Viária que demonstra como o álcool interfere em nossa capacidade em conduzir um veículo. Direção e álcool, uma combinação perigosa. Dirigir um veículo, pedalar ou até mesmo andar pelas ruas depois de ter ingerido qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer consequências sérias para a sua vida. Uma direção segura e com responsabilidade exige que você tenha reflexo rápido, poder de decisão, coordenação motora e capacidade de prever riscos e evitar acidentes. Quando ingerimos bebida alcoólica, o controle de nossas funções, andar, dirigir, trabalhar, pensar, etc., é afetado, podendo inclusive causar sonolência, perda da percepção de tempo e distância. A presença do álcool no sangue causa euforia momentânea, além da sensação de estarmos melhor e mais dispostos. Nesse momento, passamos a ignorar e menosprezar os riscos. Além do perigo, dirigir alcoolizado também é proibido por lei, e as consequências podem ser gravíssimas. Mito ou verdade? Comer muito alivia os efeitos do álcool? Mito. Comer bastante apenas ajuda a retardar a desidratação do corpo, mas os efeitos do álcool no sangue continuam inalterados. Eu sou forte e faço muita academia. Isso inibe os efeitos do álcool? Mito. O fígado é responsável por eliminar o álcool do sangue, e este, por sua vez, é um órgão, não um músculo. Os efeitos continuam iguais e demoram para ser eliminados.
Tomar banho frio melhora o efeito do álcool? Mito. Tomar banho frio altera a temperatura do corpo e faz com que seu metabolismo aumente para equilibrá-la. Esse aumento dá a impressão de que você está normal, mas o efeito do álcool se mantém. Tomar café ajuda a passar o efeito do álcool? Mito. O café possui cafeína, a qual acelera o metabolismo também, dando a sensação de que a sonolência foi embora. Mas o sangue continua do mesmo jeito, com álcool. Eu sou forte e super resistente aos efeitos do álcool. Mito. Ter a percepção de não estar sob efeito do álcool é uma das principais características de quando começa-se a ignorar e menosprezar os riscos de dirigir após beber. Então, tome cuidado. Reparem que todas as perguntas são mitos, nenhuma verdade. A grande verdade é que não devemos dirigir depois de ingerir qualquer bebida alcoólica. Tomando cuidados e prevendo riscos, faremos mais por um trânsito seguro. Até a próxima! Bem, turma, e o vídeo ele é muito esclarecedor e ainda que seja bem sucinto, ele é bem curtinho, mas ele serve de reflexão para que a gente comece a entender sobre possíveis efeitos, tanto de álcool quanto de outros agentes que possam tirar a atenção da pessoa que está sendo o motorista, né, daquele corpo em movimento. E aí, essa reflexão, eu vou querer embasá-la através desse exercício. Porque, por exemplo, essa figura aqui, ela faz referência àquela ilustre frase que a gente ouve, né? Se dirigir, não beba. Mas eu quero que vocês mensurem, que vocês vejam isso através de medidas da real importância do se dirigir, não beba, se dirigir, não use telefone. Porque muitas das pessoas, eu só bebi um golinho, não vai ter efeito nenhum. É rapidinho, eu só vou responder o fulano aqui e vou estar numa velocidade reduzida. Mas é importante que a gente pare para pensar nessas situações, agora que você já tem conteúdo, podem até conversar com outras pessoas sobre isso também com base teórica, porque é importante isso, que a gente afirme as nossas verdades, as nossas coisas, mas com base para fazer isso. A gente não pode tomar como verdade uma coisa que a gente não conhece, precisa ter raciocínio crítico. Beleza. E aí, mediante a isso, eu vou pedir que vocês reflitam e façam também esse exercício proposto como vale presença da aula de hoje. E vou aguardar essa resposta lá nos comentários. E a pergunta do vale presença é: sabe-se que o motorista fica cerca de 5 segundos, olha só, apenas 5 segundos, sem prestar atenção no trânsito para visualizar uma mensagem ou conferir quem está ligando. A situação ela é um pouco diferente da bebida, mas vocês vão entender ao longo das respostas o que eu quero que vocês reflitam. Com base nisso, responda. Determine a distância que esse motorista, esse corpo, vai percorrer sem olhar se estiver trafegando na velocidade de 50 km por hora. Então, a situação é a seguinte: a pessoa está dirigindo a 50 km por hora. Então, você já tem um dado, que é a velocidade. E o exercício já está dando o tempo, 5 segundos. E aí, o que eu estou pedindo? A distância. Qual é a fórmula da velocidade? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ele já está te dando a velocidade e o ΔT. Reparem que a unidade da velocidade não é compatível com a unidade de tempo que está sendo fornecida. Então, vocês precisam fazer o quê? Uma conversãozinha dessa unidade. De quilômetro por hora, vocês vão transformar em metro por segundo. Por que tem que transformar em metro por segundo? Porque o tempo está em segundo. Mas eu não quero. Então, você vai ter que transformar o tempo que está em segundo para hora, que é mais difícil, mas dá para fazer também. Através disso, vocês vão encontrar a distância em metros. E essa é uma das respostas. É a resposta da A e uma das respostas que eu quero de vocês. A B, determine a distância que ele percorre sem olhar se estiver trafegando a 110 km por hora. Na pergunta A, na alternativa A, eu queria que vocês, através da resposta, avaliassem a distância que vai ser percorrida, por exemplo, se ele estiver indo devagarzinho. Na B, já bem rápido. E aí é o mesmo jeito de calcular a resposta. Vocês têm a velocidade, o tempo é o mesmo, 5 segundos, e vocês vão me dar a distância. E aí vocês vão ver já a discrepância de resultado. Com base nas respostas anteriores e no vídeo sobre direção sóbria
expõe a sua opinião sobre a importância da atenção no trânsito. O que eu quero com isso? Que vocês, tendo a resposta da A, tendo a resposta da B, e tendo visto o vídeo sobre o que a falta de atenção pode acarretar, né, em toda aquela situação, correlacionar uma coisa com a outra nas palavras de vocês, bem simples, não precisa ser rebuscado, mas só que vocês me digam a importância da atenção com base nas respostas. Tem que basear nas respostas de vocês. Tem que ser resposta concreta, raciocínio lógico. Beleza? E aí, terminando a nossa revisão, eu vou falar sobre aceleração, sobre um tópico que vai embasar a pergunta depois. Primeiro vocês vão me dar o Vale Presença lá no comentário. Quando vocês forem respondendo, eu vou criar, né, em torno do início do segundo tempo de aula, um outro comentário e vocês vão responder lá, como a gente sempre faz. Oi, professor, quando já tiver dado ok, que vocês responderam no caminho certo, o Vale Presença, vou fazer uma pergunta bônus com base nesse conteúdo aqui, para que eu possa, né, tentar atribuir mais um ponto em cima do trabalho de casa do Vale Dever de Casa da aula anterior. E aí o assunto é sobre tipo de movimento, mas agora levando em consideração a aceleração, porque eu percebi que alguns de vocês erraram algumas coisinhas no trabalho de casa dessa aula. E é importante que a aceleração ela pode ser dada tanto com valor positivo ou com valor negativo. E aí, olhem só esse gráfico do lado direito, no canto da tela. Tem 3 pontos, ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Percebam o ponto 1. Ele está ganhando velocidade ao longo do tempo. A velocidade está aumentando. Se está aumentando, supõe-se o quê? Que está acelerando. Em um momento está 1 km por hora, 2 km por hora, está ganhando velocidade. Isso caracteriza uma aceleração positiva. Se vocês forem calcular ΔV sobre ΔT, vai dar um valor positivo. Beleza. E aí tem que lembrar, como é que eu vou calcular o ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. E isso foi uma das coisas que vocês erraram lá no dever de casa dessa respectiva aula. Mas beleza. E aí no ponto 2, vocês veem que está o quê? Linear. Não está mudando a aceleração. A aceleração é 0. Então é um movimento uniforme. Ponto. Só isso. Beleza? E o ponto 3, a gente vê que está tendo um declínio dessa reta. E aí o que eu posso entender com isso? Que ele está perdendo a aceleração vai ser negativa, porque a velocidade final vai ser menor que a velocidade inicial. E isso é para ser respondido como uma aceleração, por exemplo, menos 5, menos 3. Por quê? Porque aí eu vou entender que a aceleração é de um movimento retardado, que ele está retardando realmente de atrasar. E aí vocês começam a entender que isso é necessário e provavelmente acontece em todos os percursos. Ganha-se velocidade, tem momento que para, mas em um momento aquele corpo precisa frear. Por exemplo, se estivermos falando de um carro para estacionar. E quando ele vai estacionar, ele vai regredindo de 2 km por hora, 1 km por hora até alcançar zero e parar. É um movimento retardado. E isso alguns não conseguiram compreender bem. Eu acho que agora fica bem ilustrado. Bem, pessoal, com isso a gente revisou toda a aula de movimento e eu vou pedir que vocês olhem com atenção esse diagrama, essa imagem que está sendo ilustrada aqui, que também faz referência a um trajeto, e depois que vocês fizerem o Vale Presença, se não tiverem dúvida nenhuma, a gente parte lá para as perguntas bônus e a gente tenta ver o desempenho de vocês e dar mais um pontinho em cima disso tudo, tá bom? Boa aula para todos vocês e nunca se esqueçam, a gente não precisa decorar tudo, a gente só precisa entender para correlacionar um assunto ao outro e vai dar certo para todos vocês. Não se esqueçam também que no final de cada aula eu sempre deixo esse formulário com a tabela periódica e vou inserindo cada uma das fórmulas que eu achar que vocês precisem saber para a resolução dos exercícios. Aqui tem a tabela periódica com número atômico, com massa, não esqueçam desses conceitos. Também a fórmula da aceleração, fórmula da velocidade, tem tudo na apostila, mas eu coloco aqui também para facilitar um pouco. Beleza, pessoal?